Ora, boa tarde, bem-vindos a mais este webinar, o primeiro de uma série que vou fazer aqui sobre a certificação CompTIA e as matérias que abordam, que são abordadas na certificação CompTIA. Esta primeira sobre sistemas operativos e é precisamente disso que vamos falar. Então, a certificação CompTIA+, aborda vários pontos de sistemas operativos e os 5 pontos, digamos assim, que são abordados na primeira fase da certificação são identificar pontos comuns dos sistemas operativos e os sistemas operativos também mais comuns, utilizar as propriedades e as ferramentas do Windows, gerir ficheiros no Windows, gerir discos no Windows e gerir dispositivos no Windows. Todos estes pontos estão explicados ao longo do vosso curso e já foram explicados anteriormente por mim em vídeos, webinars, etc. No entanto, para que não fiquem quaisquer confusões nem quaisquer dúvidas que a nossa formação aborda e prepara para as certificações, se bem que não pretendemos saber nem conseguimos saber as perguntas que saem nas certificações, mas conseguimos preparar-vos, dar-vos uma base de preparação e de estudo para essas mesmas certificações. E é esse o objetivo de estudar. Estudar não é decorar perguntas, não é saber as perguntas que podem sair no exame e chegar lá e passar na certificação. Estudar é compreender as matérias que nós vamos abordando ao longo do curso, ao longo da preparação e chegar à certificação e passar no exame da certificação porque dominamos e porque compreendemos as matérias e não apenas porque decoramos um número de perguntas e a coisa correu bem e passamos no exame. Esta é a minha maneira de ver as coisas, enquanto professor, enquanto formador, e acho que é a forma mais honesta de abordar qualquer estudo. Passado este pequeno introito, as apresentações que vos vou mostrar nesta série de webinars agora, durante alguns meses, são todas apresentações oficiais da CompTIA e de formadores certificados, formadores de formadores CompTIA, e que têm todos os conteúdos que estão na vossa certificação. Então, como eu estava a dizer, o primeiro ponto nesta fase dos sistemas operativos é identificar sistemas operativos mais comuns, saber usar as ferramentas e toda a panóplia de disponibilidades que o sistema operativo nos põe ao dispor, gerir ficheiros no Windows, gerir discos no Windows e gerir devices, portanto, dispositivos no Windows. A apresentação vai estar sempre em inglês, porque as apresentações são originais, como eu já disse, e eu vou usando a apresentação e também, ao mesmo tempo que vou explicando em português. Então, estes são os exames, são os objetivos do exame, no primeiro tópico do exame da CompTIA. Os objetivos são, então, comparar e contrastar sistemas operativos comuns entre os seus diferentes tipos e quais são os propósitos desses sistemas operativos, comparar e constatar também as capacidades e as funções, as funcionalidades do Windows e das suas versões. Esta certificação, recordo que é uma certificação reconhecida internacionalmente, é constituída por 2 exames e esta matéria que estamos a abordar hoje no webinar faz parte do primeiro exame. Então, o que é um sistema operativo? Um sistema operativo é um conjunto de programas que faz a interface entre o computador e o utilizador. A CompTIA refere na sua definição e naquela definição que depois poderá sair na certificação que é um pacote de software que vai ativar um PC, fazer enable ao PC para que o PC possa funcionar e realizar tarefas reconhecendo o hardware, reconhecendo outros softwares, controlando
periféricos e dando-nos output. O sistema operativo vai ativar o hardware, o software, vai permitir a comunicação do utilizador com o computador, vai gerir funções básicas de sistema também, vai ter também a sua concepção é feita a partir de uma série de ficheiros de núcleo que se chamam kernel, que também já falámos aqui em variedíssimos webinars. Utiliza device drivers, que são tradutores de hardware para software e software para hardware. Sem o device driver, o sistema operativo não reconhece o hardware e o hardware não reconhece o sistema operativo. Portanto, é um tradutor entre a linguagem máquina e a linguagem do sistema operativo, e também programas. Depois existe uma linha também de comandos, ou se preferirem GUI, portanto uma interface de comandos, e os diferentes estilos de um sistema operativo têm a ver com as preferências dos programadores que o criaram e com as versões também que foram criadas. E isso está aqui neste slide precisamente, e que vai permitir dizer-nos isso. Depois temos os tipos de sistema operativo. Então existem os sistemas operativos OS, os sistemas operativos que são preparados para trabalhar como cliente numa rede. Depois temos os sistemas operativos preparados para correr em servidores e em redes de negócios. Sistemas operativos preparados para trabalhar em PCs que trabalham sozinhos, portanto os standalone, ou então em workgroup, sem haver um domínio na rede ou numa pequena rede de um escritório. Também existem sistemas operativos para trabalhar nos telemóveis e nos clientes de tablets, portanto, preparados para isso. A esses nomes, os quatro tipos de sistemas operativos, chamamos os sistemas operativos Business Client, ou seja, cliente para clientes de serviços, os sistemas operativos NOS, que são para correr em network, em rede, os Home Client para PCs sozinhos e os Cell Phone Tablet para trabalharem em dispositivos móveis. Existem sempre, quando falamos de sistemas operativos, algumas questões que têm a ver com a compatibilidade do sistema operativo. A compatibilidade do sistema operativo tem a ver com o facto de nem todos os sistemas operativos conseguirem correr todas as aplicações, e aqui é muito fácil darmos um exemplo. Uma aplicação que pode correr em Windows pode não correr em Linux ou em macOS, e vice-versa. Portanto, essa compatibilidade nem sempre existe entre sistemas operativos. Alguns softwares são multi-SO, e aí sim esses trabalham em vários sistemas operativos. Os programadores normalmente tentam fazer versões específicas de cada aplicação para cada plataforma, para cada sistema operativo, e às vezes conseguem, outras vezes não conseguem. Importante também é percebermos que às vezes um update de um sistema operativo pode também afetar esta questão da compatibilidade. Algum código novo pode fazer com que um driver não trabalhe, pode fazer com que um driver deixe de funcionar em condições, e isso afeta o desempenho do hardware e vai fazer com que o hardware não funcione em condições. Por isso, sempre que é feita uma atualização, normalmente as software houses que fazem os sistemas operativos tentam testar o mais exaustivamente possível esses mesmos sistemas operativos. Diga, Ruben, só favor. Sim, cliente-servidor, sim, pode ser. O Windows Server. Sim, por exemplo, o Windows 10, o Windows 8, o Windows 11, o Linux, o Ubuntu Desktop, o macOS, e depois tem, por exemplo, o Ubuntu Server ou o Red Hat Server que vai trabalhar em Business Client. Então, como eu estava a dizer, estas updates podem afetar podem afetar os sistemas operativos e podem afetar o próprio hardware.
Posso-vos dar um exemplo que é, há pouquíssimo tempo tive que trocar telemóvel porque a Xiaomi fez um update ao Xiaomi 8, ao Redmi 8, e o meu telefone pura e simplesmente nunca mais trabalhou. Já fiz tudo aquilo que eles me mandaram fazer, downgrade de sistema operativo, mas aquilo foi de tal maneira mau que agora nem às definições de fábrica consigo fazer com que o telefone volte. Mandei, entretanto, o telefone para a Xiaomi, mas tive que adquirir um novo telefone porque a atualização da última versão do sistema operativo deles rebentou completamente com o meu telefone. Portanto, temos de ter atenção às atualizações também que fazemos. Também, sistemas operativos diferentes comunicam de forma diferente na rede e os protocolos comuns de rede, hoje em dia, já são transversais a todos os sistemas operativos por causa do padrão TCP/IP, mas aqui há alguns anos haviam protocolos proprietários e que só trabalhavam em determinados sistemas operativos, e isso também poderia levar a problemas de funcionamento na rede. Isto leva-nos a falar depois, o exame fala do Windows. O Windows é um sistema baseado numa interface gráfica própria da Microsoft, não é? Trabalha em janelas, daí o seu nome Windows, e tem uma shell, uma linha de comandos, que permite interagir diretamente com o sistema operativo através de comandos. O Windows é o sistema operativo dominante no mercado de PCs e também as suas diferentes versões disponibilizam diferentes funcionalidades, diferentes funções e também interfaces gráficas diferentes. Se compararmos as interfaces gráficas do 7, do 10, do 11, do 8, são completamente distintas umas das outras. Os componentes das interfaces normalmente são componentes de uso geral, componentes de configurações técnicas e componentes de troubleshooting para resolver problemas no próprio sistema ou na rede. Normalmente, no que diz respeito aos desktops, normalmente têm os ícones no ecrã, no ambiente de trabalho, para abrir as aplicações, para abrir ficheiros, têm também os ícones para trabalhar com pastas e com ficheiros, e essa é a sua principal característica em termos de interface. Também lançam alguns controlos, algumas ferramentas através do menu de início, do menu iniciar, o Start Menu, ou através da barra de tarefas que também existe no Windows. Aqui também esse resumo e passando para algumas imagens, temos por exemplo aqui o Windows 10, não é? Que era a versão até há bem pouco tempo, depois o Windows 10 Mobile, que foi criado para telemóveis e não correu muito bem, o Windows 8, que foi uma versão, uma tentativa da Microsoft de migrar quase todos os seus serviços para touchscreens, o Windows 7, que ainda também aparece no exame, mas que já não há suporte técnico também para o Windows 7, e atrás desses o Vista e o XP apenas por curiosidade. Normalmente existem edições também diferentes para mercados diferentes. O Windows 7 teve estas edições que aqui estão, o 10 teve estas e o 11 também já tem algumas que depois acrescentarei a estes slides. Em termos de rede com domínio, ou seja, de rede que depende de um servidor, o Windows também vai poder trabalhar nesse tipo de redes porque tem a versão Windows Server, que aqui não é referida nesta apresentação, mas que também serve para gerir e configurar todas as redes e todas as características de uma rede. Uma rede normalmente pode ter domínio ou pode não ter domínio. Se tiver domínio, significa que o servidor vai ter controle sobre os clientes, vai servir os clientes e os clientes dependem desse servidor. Se não tiver domínio, todos os computadores vão ter iguais privilégios na rede
e não ter um domínio não invalida que os computadores não se possam ligar em rede uns aos outros, sendo que todos terão privilégios de administração e de cliente, ao contrário de uma rede cliente-servidor ou com domínio, onde há alguém que prevalece sobre os clientes. Normalmente, um domínio de rede contém um grupo de computadores que partilham uma base de dados comum de contas e que é referida como Directory. Em Windows, normalmente Active Directory. E este domínio dá-lhes a capacidade, então, de qualquer máquina se juntar a ele, de usar o BitLocker, que é um conjunto de ferramentas também da Microsoft que permite gerir uma série de funcionalidades, nomeadamente a nível de segurança, usar a AFS e também o Branch Cache, que são características deste sistema. Um programa que existia até ao Windows 7 era o Windows Media Center, que já ficou obsoleto e que hoje em dia já ninguém usa, mas que até há bem pouco tempo ainda saía no exame, se bem que agora na última versão deixou de aparecer. Diferenças também, ainda há pouco tempo fiz um webinar apenas sobre este tema, 32 e 64 bits, todas as versões e edições do Windows estão disponíveis em versões 32 e de 64 bits. Normalmente o 64 bits pode correr as aplicações 32, o 32 não corre as aplicações de 64. O Windows 64 bits necessita de device drivers também 64 bits e processadores 64 bits, ao passo que o 32 bits pode trabalhar em processadores superiores que vai trabalhar. Então, passando aqui a uma pequena tabela, os limites do sistema Windows, normalmente estamos a falar aqui CPUs múltiplos para o Windows 10 Home e neste caso também para o Windows Home não suporta. Para o Windows 10 Pro já vai trabalhar em duas vias, o Education e o Enterprise a mesma coisa. No caso da versão também do Windows 11 a mesma coisa. Para multicore processors, todos eles suportam processadores multicore e no caso da memória, para trabalhar com 32 bits necessitam de 4 GB, no caso do Windows 11 a mesma coisa, no caso do Windows 10, aqui para trabalhar necessita de 128 de espaço, de espaço de ocupação para o sistema operativo, 128 GB no mínimo, 2 teras, 6 teras para o Enterprise, é o máximo que ele pode suportar em termos de ocupação do disco. Portanto, limites que podem suportar. Também aqui o Windows 8, que já caiu em desuso, mas que vos pode aparecer ainda no exame, as características também aqui disponíveis, e no Windows 7, que também ainda pode aparecer no exame, apesar de ter caído já também em desuso no mercado. Portanto, aqui apenas curiosidade, porque pode aparecer no exame alguma pergunta que se refira ainda a estes sistemas operativos, apesar de o Windows 7 já ser muito pouco provável, o Windows 8 a mesma coisa e o exame se focar em perguntas do Windows 10 e Windows 11. Ciclo de vida de um sistema operativo. Normalmente o ciclo de vida é definido pelo seu desenvolvedor, não é? Pelo seu criador ou pelo seu vendedor, e essa definição é normalmente de 5 anos de suporte, mais 5 anos de suporte estendido por cada versão, normalmente dependendo depois das versões do Windows, ele pode estender ainda mais 18 a 30 meses, dependendo de cada edição do Windows. Portanto, aqui depende muito do próprio fornecedor, do próprio criador do sistema operativo, que pode definir e pode achar
mais importante ou menos importante que uma determinada versão do sistema operativo seja estendida no tempo. Isso aconteceu, por exemplo, com o Windows XP, que passou muito para lá daquela esperança de vida que lhe estava atribuída. Aqui o Ruben coloca-me o que é o Physical Address Extension. O Physical Address Extension era uma funcionalidade dos processadores que permite aceder a mais do que 4 GB de memória física nas versões 32 bits de determinados sistemas Windows. Portanto, instalando essa extensão, essa capacidade, ele iria além dos 4 GB, conseguiria aceder a mais de 4 GB. Portanto, é uma extensão física, digamos, da capacidade de ler mais memória. Então, também ainda dentro do ciclo de vida, podem então ainda ocorrer mais upgrades ou menos upgrades de acordo com a política da empresa, e nomeadamente estamos a falar apenas para o Windows, mas normalmente o Windows atualmente não vai além dos 5 anos, é muito raro ir além dos 5 anos. Então, passando aqui ao macOS, os sistemas macOS, ou OS X, ou então a versão macOS com o nome pegado, normalmente só estão disponíveis em computadores da própria Apple, portanto são sistemas operativos proprietários, são muito estáveis, não precisam de muito hardware extra, digamos assim. O seu kernel é baseado em Unix, mas isso são todos os sistemas operativos, e têm normalmente limitações para update, ou seja, normalmente a Apple limita os updates, não têm fim de vida, mas os updates são limitados. Ainda da Apple, depois a Apple desenvolveu também o Apple iOS para os sistemas móveis. Normalmente também é um sistema operativo fechado, portanto um sistema operativo proprietário, e que só funciona em dispositivos da própria Mac, e que tem este interface parecido a este que estão a ver no vosso ecrã. Depois temos outros sistemas operativos baseados em Unix, que o mais famoso é o Linux, e que temos aqui a família Unix. Normalmente vai ser uma família que vai correr com alguma estabilidade, digamos assim, e corre aplicações críticas. O que é isto? Normalmente há máquinas Unix, máquinas de base Unix, a correr aplicações críticas, como por exemplo os servidores Apache, que mantêm a maior parte da internet online, os servidores de bases de dados também a que acedemos, normalmente têm sistemas operativos de base Unix, porque são bastante estáveis, bastante robustos. O Linux é uma versão baseada em Unix, mas que depois sofreu algumas alterações e algumas personalizações, e que é suportado por uma série de distribuições, todas elas com o seu cunho pessoal, a sua diferença, sendo que várias versões normalmente não são compatíveis umas com as outras, e nem todas as versões são 100% open source, se bem que o Linux foi desenhado para o ser. Algumas distribuições não são de todo open source, mas o propósito do Linux foi esse. Além desses, temos também ainda outros sistemas baseados em Unix, como o Chrome OS, que é da Google, ou o Android, que é um open source também para smartphones e tablets, e que é o grande concorrente do iOS, não é? Da Mac. O Chrome OS foi uma derivação do Chromium, também com base Linux, e foi desenvolvido para os Chromebooks e os Chromeboxes, focado em aplicações web. O Android também derivou do Linux e é open source e permite fazer concorrência ao iOS,
e praticamente domina o mercado de aplicações móveis. Então, sobre sistemas operativos e a sua visão da Comptia, hoje era o que tinha para vos trazer. Vou-vos trazendo sempre aqui, ao longo desta série de webinars, algumas abordagens que a certificação Comptia usa e, no caso também dos sistemas operativos, vou só aqui falar-vos um bocadinho de troubleshooting, sem passar mais nenhum slide, mas aqui um bocadinho de troubleshooting, porque também é focado nesta parte do sistema operativo. E o que é o troubleshooting? Troubleshooting é a arte, digamos assim, de resolver problemas. Normalmente envolve as causas, os sintomas, as consequências e tem a ver com falhas de discos no computador, discos rígidos, SSD, etc. Também falhas que podem ser causadas por um blue screen, aquele ecrã azul, falhas que podem ser causadas pela memória, pelo processador, pelo hardware, etc. Resolver normalmente a consequência é mais importante do que perceber a causa, é assim que está definido hoje em dia, daí que cada vez mais o objetivo é ter a máquina a funcionar. Como é que resolveu, o que é que aconteceu, passa para segundo plano. É a filosofia vigente hoje em dia. As causas podem, às vezes, ter sintomas de problemas maiores também do que aqueles que estão ali logo à nossa frente, e podemos então referir a gestão de problemas como um método de identificar, priorizar e estabelecer a propriedade dos incidentes. Um incidente é algo que não é normal e que é disruptivo em relação ao trabalho normal de uma máquina, de um computador, de um telemóvel, de um tablet, de um servidor. Podemos normalmente estabelecer uma gestão de problemas como em 4 passos. O utilizador contacta o helpdesk, descreve o problema, o operador de helpdesk pode guiar o utilizador numa série de passos para perceber o que é que aconteceu e normalmente continua a fazer essa triagem de passos até se perceber qual é o problema e resolver, fornecer a solução ao utilizador. Portanto, os 4 passos da gestão de problemas que estão presentes no nosso dia a dia. Ruben, todas as apresentações vão ficar disponíveis no vosso campus, está bem? Eu vou colocá-las à medida que vou fazendo os webinars, vou colocando nas unidades corretas todas estas apresentações. Depois temos também o modelo de troubleshooting da própria Comptia, que consiste em identificar o problema, estabelecer uma teoria ou uma causa provável, testar a teoria para determinar as causas, estabelecer um plano de ação para resolver o problema e implementar a solução, verificar a funcionalidade total de um sistema inteiro e ver se é aplicável e se são aplicáveis, digamos assim, medidas preventivas. Também isto pode depois resultar em outputs na forma de documentação, de ficar registado qual foi o problema e como é que se resolveu esse problema na forma de um manual, por exemplo. Importante, e para terminar o nosso webinar de hoje, o serviço ao cliente e as capacidades de comunicação que esse serviço deve ter. As soft skills, ou seja, as chamadas capacidades não técnicas, podem ser tão importantes como as capacidades técnicas. O tipo de questão que nós colocamos, questões abertas, questões fechadas, que podem ser importantes na resolução do problema. Uma questão aberta vai encorajar o utilizador a explicar pelas suas próprias palavras o problema. Uma questão fechada são questões do tipo sim e não,
certo, errado, 1, 0, sim e não, portanto, duas hipóteses, e através dessa eliminação por questões fechadas também chegar à questão. Também podemos, nessas soft skills, devemos ter atenção. A pessoa que está a trabalhar no helpdesk deve ser calma, deve fazer algumas pausas para também descansar o seu cérebro e ter capacidade de resposta apurada, deve desafiar as assunções, ou seja, não deve ir muito por certezas absolutas, deve também verificar quais são os custos e o impacto que o seu papel pode ter na empresa ou no cliente que está a atender e saber quando é que deve escalar o assunto para um outro departamento, por exemplo, já mais técnico do que o helpdesk, mais específico, ou quando deve manter o assunto ali no seu departamento e tentar resolvê-lo dentro do seu escopo, do seu âmbito de ação. Hoje era o que eu tinha para vos trazer então sobre este assunto. Fiquem atentos porque vou colocar esta apresentação que tem mais slides, além daquilo que eu falei aqui hoje, que complementam aquilo que eu expliquei, mas que são coisas que já existem na vossa documentação do curso, nos vossos manuais, espalhados pelas diferentes unidades. Por exemplo, aquilo que eu falei agora do helpdesk já está em várias partes dos vossos manuais. A parte que eu falei da gestão de dispositivos, eu vou aqui andar para trás, para o início. Esta parte toda são coisas que nós já vimos ao longo do curso, ou vamos ver, dependendo do sítio onde vocês estão, mas que estão nos manuais, estão nos documentos de apoio, estão noutros webinars e que fazem parte do vosso curso. Gerir ficheiros no Windows, gerir discos no Windows, gerir dispositivos no Windows, usar as funções e funcionalidades e ferramentas do Windows, identificar sistemas operativos, fazer instalação de sistemas operativos, configuração de sistemas operativos, tudo isso já faz parte dos vossos manuais. Estes documentos, estes webinars complementam essa informação, virando-a um pouco mais na direção da certificação. Espero que tenham gostado do webinar de hoje, que tenham aprendido mais algumas coisas. Quinta-feira voltarei com um novo webinar, ainda não está na agenda, mas vou criá-lo. Vou criar todos os webinars agora até ao final do mês e vão ficar com a vossa agenda completa. Só não vão haver webinars numa semana em que vou estar de férias este mês, mas de resto vão haver sempre 2 webinars por semana focados na certificação. Muito obrigado por terem assistido. Muita saúde a todos e até quinta-feira, se não for antes. Um forte abraço.